caso se efetivem em plena consonância com os postulados doutrinários da gratuidade, da vontade de ajudar os semelhantes e interação afetiva com os bons espíritos. Se nós fizéssemos tudo isso, mas não contássemos com estes postulados que nos associam às diretrizes de natureza evangélica, poderíamos estar fazendo qualquer coisa, menos uma atividade de natureza espírita. E daí a importância de nós refletirmos exatamente por este campo. Quem trabalha com apometria sabe muito bem que trabalhamos na gratuidade, trabalhamos na vontade de ajudar os semelhantes, trabalhamos na interação afetiva, íntima e parceira com os espíritos elevados e sempre sobre a orientação das diretrizes evangélicas. Se assim o é, como tantas e tantas outras atividades nas casas espíritas, por que não dizermos que a apometria verdadeiramente e legitimamente é uma atividade espírita? Que tantos outros venham a questionar, venham a responder, mas afastar-se do postulado ético apresentado por Allan Kardec, isto, a apometria, enquanto possibilidade, ferramenta, técnica e método de auxílio àqueles que mais necessitam, verdadeiramente ela não se afasta. Isso precisa ser consolidado em nossas mentes para que tenhamos a total certeza e a total segurança de que o que nós estamos fazendo realmente é um ato de caridade. E apenas para não deixar de lado, um ato de amor, um ato de caridade, tem a possibilidade sempre de apagar uma multidão de pecados. Eis a proposta maior da dinâmica do amor nas atividades espíritas. Atividades espíritas, por fim, são todas aquelas que envolvem o espírito com o amor fraterno e universal para a transformação do homem e da humanidade. A apometria não difere de nenhuma dessas. A apometria não difere de nenhuma outra atividade espírita quando trabalhada sob as orientações da proposta evangélica. Trabalharemos nesta manhã, nessa primeira parte da manhã, as seguintes dimensões da prática apométrica, enquanto atividade espiritual, evidenciando seu fundamento na ciência espírita. Trabalharemos as associações relacionadas a pulsos magnéticos, desdobramento induzido, implantes, despolarização dos estímulos de memória e campos de força. Tudo isso ser utilizado como técnicas do trabalho de apometria. E muitas vezes as pessoas diziam assim: mas aonde é que isso se encontra fundamentado na doutrina? Aí nós buscávamos os exemplos na literatura complementar, em especial em toda a série A Vida no Mundo Espiritual, do nosso irmão André Luiz, trazida por Francisco Cândido Xavier, desde Nosso Lar até E a Vida Continua. Trabalhava essas dimensões associadas aos estudos sobre obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, da Lavra de Divaldo Franco, mas são espíritos que trazem esta realidade para nós, devem ser considerados. Mas enquanto estudos empíricos, experimentais, realizados pelos encarnados, e encarnados que têm a característica de estarem no fundamento, alguns mesmos contemporâneos ao nosso codificador Allan Kardec. Aonde é que a gente poderia encontrar isso? Não enquanto apometria, já que a apometria só surge no século XX, mas enquanto base, mas enquanto fundamento inicial para aquilo que a apometria viria a descortinar tantos e tantos anos à frente. Eis a nossa proposta de identificação a partir de cada um dos pontos que aí estão estabelecidos. Pulsos magnéticos, os nossos famosos estalar de dedos, tão questionados, tão colocados como uma característica emblemática do trabalho da apometria e tão necessário para a realização das nossas atividades. Na vida comum,
todos praticamos espontaneamente a sugestão em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através de vários graus de rendição e influência alheia. Isso em mecanismos da mediunidade. Quando André Luiz coloca essa informação, é verdade que ela também pode ser entendida para as sugestões e influências das mais diversas naturezas. Mas o que nós estamos aqui extraindo desse texto especificamente é o potencial de sugestão e influência da mente de um indivíduo sobre o outro. Isso é natural, isso é conhecido, mas é conhecido muitas vezes por nós diante do contexto das técnicas obsessivas, infelizmente. Mas o Cristo, quando se aproxima de tantos indivíduos, quando fala para uma multidão, quando sobe a um barco, a multidão à margem e recita a parábola do semeador, ele também está sugestionando toda aquela comunidade, está sugestionando aquela população para um pensamento mais elevado, para uma dimensão mais qualificada da proposta de sua consciência, com vias à sua ampliação, com vistas à possibilidade de um desenvolvimento espiritual cada vez mais qualificado. Esta ideia de sugestão também é base do nosso trabalho de doutrinação, nada mais do que isso, do chamado esclarecimento espiritual. Quando um determinado irmão se apresenta cristalizado, consolidado em determinado padrão de tempo, falando daquele a quem ele está perseguindo, e nós chegamos e dizemos: meu irmão, nesse momento não queremos falar dele, queremos falar da sua situação. E retiramos o foco daquilo que está sendo apresentado. Isso é um trabalho de sugestão. A cada momento em que nós percebemos o irmão um tanto quanto relutante, renitente no seu trabalho, nós temos a possibilidade de erguermos o nosso pensamento ao alto e, em regime de oração, solicitarmos que a espiritualidade superior acalme aquele irmão obsessor que está se comunicando naquele momento. E ele se acalma prontamente. E isto é o quê? Um trabalho de rendição à influência alheia em caracteres positivos. Uma influenciação positiva para que aquele indivíduo tenha a possibilidade de dar prosseguimento a seu processo de esclarecimento espiritual. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividades em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. Como é que nós estaremos direcionando praticamente em intervenção cirúrgica do caractere de energia se nós não tivermos uma disciplina desses impulsos para que um corpo inteiro de médiuns venha a pensar na mesma forma, no mesmo momento, naquela exata situação? Tem que haver algum tipo de possibilidade onde essa disciplina se estabeleça. E a disciplina mais simples e mais utilizada para chamar a atenção de alguém ou algumas pessoas e manter um determinado padrão de ritmo é simplesmente um estalar de dedos, sem demonstrar qualquer tipo de complexidade. E é muito mais fácil dizermos, ao invés de colocarmos: vamos lançar 3 dimensões de energia em caráter crescente para auxiliar o irmão que está no ambiente tal, e fazemos tão simplesmente: lançamos energias em favor de fulano. É muito mais simples. Então não tem complexidade no método. Agora, estalar os dedos apenas resolve? Não. O estalar de dedos serve para disciplinar os impulsos na intensificação do movimento da energia. Então todos precisam estar conectados para lançar, para movimentar aquele ideal. Por isso a necessidade do grupo de apometria estar cada vez mais consolidado. Por isso a
digamos, a recomendação de que os grupos de apometria não sejam tão grandes, de 20, 30 pessoas, mas sejam grupos menores, para que tenham a possibilidade da egrégora vir a ser formada muito mais facilmente e sem maiores distúrbios no processo de disciplinamento. Utilizamos aqui apenas a imagem para demonstrar o que acontece. A bola de bilhar pode ser lançada para qualquer lugar, mas o que disciplina o movimento da bola é o taco. É ele que vai direcionar para onde é que cada um vai. O taco, nesse caso, além da força do nosso pensamento, é o estalar de dedos. O magnetismo é um dom da natureza e de Deus. Regular-lhe o uso, coibir os abusos, é justo. Impedir, porém, a sua aplicação seria usurpar a ação divina, atentar contra a liberdade e o progresso da ciência e fazer a obra de obscurantismo. Se nós não disséssemos, não colocássemos a imagem de Leon Denis para dizer que era ele que tinha dito isso, lá atrás, no livro No Invisível, estaremos com uma maior das atualidades associadas às reflexões sobre o trabalho aplométrico. É verdade, é necessário coibir abusos, é necessário regular o uso, é necessário compreender cada uma das dimensões e o porquê das utilizações daquela maneira. Agora, impedir a sua aplicação é usurpar a ação divina, atentar contra a liberdade e o progresso da ciência. E, mais uma vez, nós lembramos, a doutrina espírita também é ciência. Isso no âmbito das relações do pulso magnético. Campo de força. Campo de força é interessante. É engraçado, parece que todas as vezes que falamos de campo de força, a primeira imagem que vem na mente é alguma coisa de desenho animado ou coisa parecida, né? Porque parece uma coisa de ficção científica, campo de força, uma coisa assim meio estranha, né? Um negócio diferente. Mas é tão natural, nós fazemos isso desde milhares e milhares e milhares de anos, utilizando as formas mais rudimentares para este aspecto e conseguimos nos livrar dessas chamadas muletas psicológicas e constituirmos-nos em verdadeiros campos de força quando estamos no desenvolvimento aguçado da nossa mentalidade, voltada especificamente para a segurança espiritual, não apenas nossa, mas de todo um coletivo ou de determinados indivíduos. Os nossos irmãos mais antigos, em especial aqueles membros das chamadas realezas, utilizavam coroas, colares, das formas mais diversas, na grande maioria deles com muitas pedras preciosas. E quanto maior a pedra, melhor. Era ou não era assim? Exatamente. Aí gostaria-se dizer, isso é para ostentar riqueza, isso é porque é bonito. É bonito, é uma coisa muito bonita. Mas a ideia principal utilizada no passado é que as pessoas tivessem a chance de olhar para a pedra, se vislumbrar com a pedra e deixar de lançar as cargas energéticas para a pessoa que usava a pedra. Na realidade, a pedra nas coroas servia muito mais como uma atuação de proteção, um chamado campo de força. Não era constituído de forma consciente, mas a partir do momento que se utilizava aquele determinado mecanismo, todo um trabalho na esfera mental era estabelecida e essa sim fortalecida a estrutura áurica que impedia a entrada de determinadas emanações energéticas de teor lesivo. Hoje, no trabalho de apometria, nós não precisamos de colares, coroas, cetros, até porque esse é um negócio muito esquisito, estar trabalhando com um negócio desse para cima e para baixo. Nós apenas nos utilizamos da constituição mental desses campos de força. Mentalizamos a colaboração deles, a constituição deles, a formação, como nós realmente costumamos chamar, desses campos de força para impedir determinadas forças de natureza um tanto quanto desequilibrada que venham a atuar sobre o trabalho. Quando o paciente se acha adormecido, sob a influência magnética, vejam a colocação, viu? Adormecido sob a influência magnética. E parece oferecer-se à sugestão, não a empreguei senão com palavras de doçura e de bondade. Persuadi em lugar de intimar.
Em todos os casos, recolhei-vos em silêncio, sozinho com o paciente, e apelai para os espíritos benfazejos que pairam sobre as dores humanas. Então sentireis descer do alto sobre vós e propagar-se ao sensitivo o poderoso influxo. Uma onda regeneradora penetrará por si mesma até a causa do mal. Poderoso influxo, onda regeneradora, isso nada mais é do que a exteriorização de um campo mental de força. Você ter a possibilidade de trazer pela ligação com os espíritos superiores aquela carga energética que venha envolver o sensitivo, como aqui é chamado por Leon Denis, mas no caso o médium curador, ou irmão que está trabalhando no trabalho de doutrinação, ou médium até mesmo de psicofonia, e criar aquele campo de força e relação também com aquela entidade que está se comunicando. Por isso que não é à toa que se trabalha no processo de apometria, ou mesmo no trabalho de desobsessão, de uma maneira mais clássica, todos os encarnados envolvidos estão trabalhando em prol daquele indivíduo comunicante, bem como todos os irmãos desencarnados mais esclarecidos estão também trabalhando em favor daquele comunicante. E Jesus, certa feita, nos disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então a gente ainda conta com Jesus nesse trabalho todo, para exatamente ter a possibilidade de auxiliar aquele que mais precisa e contar com a formação de um campo de força. Nós vamos sempre priorizar aqui as falas dos autores e cientistas encarnados. Mas para citar como isso acontece também do lado de lá, na vida maior, nós trazemos algumas passagens dos nossos irmãos desencarnados. Aqui, André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, relata a utilização de um campo de força. Está lá em Obreiros da Vida Eterna, viu? André Luiz. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado